Olá, gente, bom dia. Márcio Simões, subindo um bate-papo com Márcio Simões, agora às 7h35 da manhã, para desejar a todos vocês um excelente dia, um dia cheio de paz, muita atenção, se previnam muito contra essa doença que aí está se alastrando pelo mundo inteiro, que é o coronavírus, tá? Ontem, como expliquei a vocês, fui para a rua, foi suspensa as vendas de uma empresa a qual a Cibeve tem contrato, retornei para casa, não atendi ninguém, visita física, como costuma fazer, as reuniões a qual costuma fazer, não atendi ninguém. Não vai ser mais atendido cliente nenhum, pelo menos por um período em que essa doença não diminuir aí o fluxo, né, de pessoas infectadas, né? Então vai ser tudo via telefone, via WhatsApp, via e-mail, vai ser dessa forma o atendimento pelos clientes, para os clientes por enquanto. Não estou me sentindo seguro mediante essa doença estar se alastrando de uma forma tão rápida, né? E sabemos que o sistema de saúde aqui no Brasil, ele existe, sim, como existe aqui no Brasil um sistema de saúde aí gratuito para a população, porém não tem estrutura alguma para uma epidemia desse porte. Sabemos disso, sabemos disso. Nós temos a certeza absoluta dessa situação, né? E várias pessoas já dentro do Brasil contraíram o vírus, já deu positivo, estão aí se tratando. O risco maior são para crianças e pessoas de idade, né? Em pessoas de idade pode ser fatal, né? Estamos acompanhando isso diariamente. Um verdadeiro caos, né? Um verdadeiro caos. Ontem, na hora que fui para a minha primeira reunião, que eu ainda estava decidido em concluí-la, peguei aqui a Marginal do Pinheiro, saí aqui do Morumbi, fui para a Zona Norte de São Paulo, fui pela Marginal do Pinheiros, Marginal do Rio Tietê, que geralmente está um fluxo de trânsito tremendo, tremendo. Ontem estava parecendo um domingo à tarde, não tinha trânsito, não tinha movimento, tinha um fluxo de carros bem baixo e não tinha congestionamento algum. Ali eu já comecei a estranhar, né? Mas até aí vamos lá, não podemos parar, não podemos deixar a Cibeve parada, porque as dívidas, as contas da Cibeve não param de chegar, né? Mas quando cheguei ali no bairro do Brás, que eu recebi já o e-mail cortando, suspendendo as vendas do dia devido ao aumento do dólar, que o dólar chegou a 5,04, estava ontem, e tinha que ser refeito questão de cálculo de tabela aqui no Brasil, que o produto vem de fora, e também o fechamento das fronteiras aí de Argentina, Paraguai, e assim foi se tornando uma situação onde a empresa resolveu suspender as vendas do dia de ontem para conseguir recalcular os preços do produto para não levar mais prejuízo do que já vem levando com essa situação, com essa crise econômica que estamos passando aqui no Brasil, tá? E independente disso, agora vai se agravar um pouco mais a situação com a situação aí do coronavírus se alastrando pelo Brasil também, né? Isso é uma situação que nos causa um certo medo, um certo receio, porque não sabemos até quando a nossa economia, que já está muito fragilizada, vai suportar um país parado devido a quarentenas por causa do coronavírus que está se alastrando pelo país, tá, minha gente?
Hoje já pela manhã, já levantando, acompanhando aí as notícias do dia, violência em cima de violência, assaltos em Moema, tiroteios em Moema, é, um caos total estamos vivendo dentro de São Paulo, tá? Dentro de São Paulo, dentro do nosso Brasil. Estamos vivendo um caos total. Houve rebelião, houve fuga, não foi rebelião, fuga em massa de várias penitenciárias, onde vários criminosos vagabundos escaparam da cadeia e estão soltos pela rua. A polícia parece que já andou recapturando alguns, mas muitos ainda estão pelas ruas aí, causando terror para o cidadão brasileiro que já está bem aterrorizado com o problema do coronavírus. Ainda tem esses vagabundos criminosos que são sustentados por nós, presos, sustentados por nós, aterrorizando porque escaparam da cadeia, tá? Eu acho que as leis do nosso país deveriam de mudar. Vagabundo não deveria de deixar se criar, né? Dependendo do crime que cometeu, prisão perpétua, presídio de segurança máxima e trabalhando para comer e beber e não ter que ser sustentado pelos impostos que o cidadão brasileiro paga, né? Verdadeiro absurdo, além de ceifar a vida de um pai de família e deixar a família órfã de um chefe de família, passando necessidades na mão de um criminoso aí que levou a vida de um chefe de família, ainda a família tem que pagar impostos para sustentar quem matou o chefe da família, né? É impressionante, é injusto isso, né? Então, vagabundo, criminoso que cometeu delitos, prisão perpétua e tem que trabalhar na cadeia para comer. Para comer. Se não trabalhar, não vai comer, vai morrer de fome. Teria que ser dessa forma. Infelizmente, temos um governo fraco que não toma atitudes alguma mediante a nada dentro do nosso país, a nada, e principalmente a área de segurança pública, né? E não estou falando de governo federal, estou falando de governo estadual também e de todos os governos que aí estão. Deveria de ter uma medida de prisão perpétua, assim, uma lei para prisão perpétua, e deveria também de ter você, criminoso, vagabundo, que cometeu um latrocínio, um roubo seguido de morte, morrer também, pena de morte para vagabundo. Para que criar vagabundos? Quem está contra o que Márcio Simões está falando, vá numa penitenciária e adote meia dúzia e leve para sua casa, tá? Deveria de se acabar com esse sistema prisional, onde tem bandidos perigosos que não hesitam em pensar nem sequer uma vez para tirar a vida de um pai de família, ou de uma mulher, ou de uma criança, de um chefe de família, de uma criança, seja de quem for. Eles não pensam nem sequer uma vez. Eles vão lá, cometem o crime, julgam e executam o julgamento. Para nós, cidadão de bem brasileiro, para nós existe a pena de morte, que é decretada e é julgada na hora em que o vagabundo está cometendo o crime. Agora, gostaria de saber por que os nossos políticos não fazem algo para que seja implantado no Brasil a pena de morte e que seja implantada a prisão perpétua e que os vagabundos criminosos trabalhem para se sustentar. É por causa do sistema prisional? Privatizem o sistema prisional. Várias empresas podem comprar aí a concessão do sistema prisional e pôr esses vagabundos para trabalhar como operários dentro da cadeia, né? Agora, por que o governo não toma esse tipo de atitude? Não consigo entender. Será que o sistema prisional dentro dos governos se torna mais uma porta aberta para a corrupção? Pode ser. Ou será que os políticos têm medo de mexer na lei e que essa lei
acabe eles atirando no próprio pé por cometerem atos ilícitos em seus mandatos como políticos. Eu não tenho medo de falar, eu sou sincero, não tenho medo de falar. Cadê os políticos de bom coração, de boa índole do nosso Brasil? A gente sabe que tem, mas é minoria, né, minha gente? Tá? E vamos lá, minha gente, vamos tocando o barco. Vamos tocando o barco. E o pau também está fechando para cima do presidente Jair Messias Bolsonaro devido ao seu ato inconsequente de falar sobre a manifestação do dia 15, de que pedir para que o povo não fosse, e no dia seguinte fazer o sensacionalismo de se juntar ao povo e excitar a manifestação, aglomeração de pessoas com um problema tão sério que nós estamos enfrentando no mundo quanto ao coronavírus, que já está se alastrando no Brasil. Né? Ninguém é contra a manifestação, de hipótese alguma. Não sou contra o que o presidente estivesse junto até com os manifestantes, mas isso numa situação normal, que não houvesse o grande risco e perigo que tem o coronavírus. Infelizmente, essa doença tomou conta aí, está tomando conta do mundo e chegou no Brasil. E nosso presidente não parou para pensar que ele poderia causar, ele pode ter até causado que várias pessoas sejam infectadas pela doença e que venham a entrar em óbito, porque o Brasil não tem estrutura nenhuma de saúde, né? Estrutura nenhuma, é só uma fantasia. Temos o SUS, você vai no SUS, você fica 5 horas, 8 horas na fila para ser atendido, né? É somente uma fantasia. E o cidadão brasileiro continua acreditando, sem sombra de dúvida, nos políticos que aí estão. O cidadão brasileiro precisa acordar, precisa pensar, precisa refletir e começar a estudar os seus candidatos, né? Não é verdade? E também saiu aí uma matéria que o Alexandre Frota está protocolando o impeachment. Quem é você, Alexandre Frota? Você foi um oportunista que entrou na vida pública e pegou carona junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro quando era candidato o Bolsonaro. Você é um oportunista. A sua carreira política vai ser que nem sua carreira artística. Vai subir de uma vez só, um sucesso meteórico, e a sua decadência política vai ser meteórica também, tá? Então, existem coisas que eu não concordo, e não é porque eu não concordo com muitas coisas, atitudes do presidente da República, que eu vou achar que Alexandre Frota está certo de pedir o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. E justo ele vai pedir o impeachment. Não deveria, né? Justo você, Alexandre Frota, que mostrou para o Brasil inteiro que você não passa de um oportunista. Você foi parar na política pegando o ônibus Bolsonaro. Foi aí que você se elegeu, e não só foi você, foram vários outros, né? Todos nós sabemos da quantidade de oportunistas que se elegeram pegando carona no ônibus Bolsonaro, né? Todos nós sabemos disso, né, minha gente? Por isso que já tive várias vezes pessoas que falaram: olha, vai para o partido do presidente. Não, não vou, não quero que ninguém nunca fale para mim que eu estou pegando carona junto com o presidente Bolsonaro, tá? Primeiro, que eu não estou muito lá que contente com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, apesar de gostar muito dele. Mas todos nós sabemos que é um governo sem força nenhuma e sem atitude política. Tá bom, minha gente? Infelizmente temos que ser sinceros. Se fosse diferente, estaríamos aqui falando de uma forma diferente e elogiando, fazendo críticas de elogios e elogios para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas infelizmente, ultimamente, só tem sido motivo de críticas e críticas e críticas. E nada de parabéns e por atitudes bem determinadas que ele tenha vindo a tomar, porque não tomou nenhuma atitude até agora que a gente esteja vendo que seja de um benefício para o cidadão brasileiro e para o Brasil e para o crescimento do Brasil e desenvolvimento do Brasil, tá
bom, minha gente? Não estou aqui criticando o presidente, mas infelizmente é uma grande verdade. É isso aí, minha gente. Mar Simões 2022. Não se esqueçam, deem as mãos, compartilhem meus vídeos e matérias com parentes, amigos e conhecidos que moram no estado de São Paulo.